Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Jesus Cuidando de Você. Nós estamos aqui com o coração aberto, com vontade de conversar, com vontade de aprender, de trocar muita energia positiva. Nós já dissemos para vocês que esse programa tem a intenção de chegar a todos os corações. E enquanto nós estamos aqui conversando, em todos os momentos em que estivermos assistindo as reprises, nós vamos estar sendo cuidados por Jesus. Aliás, isso não é novidade para ninguém, né? Porque nós somos cuidados o tempo todo. Mas é porque aqui nós temos toda uma metodologia, desde o início, com a prece que a Jane faz, com os comentários, a harmonização, para acalmar o nosso coração, para já entrarmos num clima de tranquilidade, de receptividade para o estudo que o Marcos traz logo a seguir. Então, ele faz as reflexões e nós já estamos mais abertos para isso. Depois, nós terminamos essa primeira fase com uma visualização, né? Alguns comentários psíquicos, emocionais sobre o assunto do dia e uma visualização. E aí depois nós passamos para a Yara, que nos traz a questão médica, a questão da saúde, né? A Yara, que é uma médica, que tem todo esse know-how para trazer esse trabalho. Aliás, antes da Yara, vem a Declair. Eu estou me confundindo aqui, porque a Declair traz a sua sensibilidade, a sua percepção, as suas vivências, né? De uma forma tão... que toca tão fundo os nossos corações. Daí entra a Yara e depois o Luiz Romeu, que é todo sorriso, que, aliás, todo mundo fala dessa alegria contagiante, desse bom humor, enfim, desse amigo, desse companheiro querido que encerra o nosso programa com chave de ouro, né? Com muita alegria, porque é isso que os bons espíritos nos dizem. Mesmo diante dos maiores obstáculos, vamos dar graças e vamos procurar aprender com cada desafio, com cada situação, aprender e ser gratos, porque nós não estamos aqui passando pelas coisas que estamos passando porque existe uma maldade, porque existe algo de ruim para cada um de nós. Não, é apenas um aprendizado. Então, vamos ser gratos, vamos abrir o nosso coração. Quando alguma coisa não der certo, vamos dizer, tudo bem, eu faço outra vez. Jesus está comigo. Como sempre, nós chamamos Jesus, os nossos benfeitores, e temos fé, vamos adiante. Então, vamos começar esse programa. Eu já falei, e agora eu vou mandar um beijo para vocês, enquanto vocês ficam aí com o programa, passando para a Jeane, que vai fazer o nosso preparo dos nossos corações e mentes. Muito bom. Olá, amigos. Adorei essa frase que Soninha colocou. Vamos chamar Jesus. Vamos chamar? Vamos chamar juntinhos? Nós aqui pela TV Nova Luz e vocês aí de casa? Vamos chamar Jesus para os nossos lares, para que Ele possa nos acalmar, nos orientar, tranquilizar os nossos corações, clarear as nossas mentes, para que nós tenhamos mais forças, coragem e sabedoria para lidar com todos os momentos difíceis e com os nossos conflitos. E esse é um momento especial onde a gente convida Jesus para estar conosco através da nossa oração. Então vamos fechar os nossos olhos nesse momento e vamos chamar o nosso Mestre. Vamos permitir que o nosso coração chame Jesus pelo seu nome. E com certeza, Jesus já está nos ouvindo e já veio ao nosso encontro. Então vamos sentir o nosso Mestre e vamos abrir os nossos corações, contar para o nosso Mestre Jesus tudo o que se passa dentro de nós, os nossos desejos, os nossos sonhos. Vamos solicitar
orientações diante da nossa caminhada, das nossas dificuldades. Jesus é o nosso mestre, é o nosso irmão maior, aquele que está sempre ao nosso lado para nos ajudar. E Ele tem a chave que precisamos para abrir as portas do conhecimento, da saúde, do bem-estar, da nossa felicidade. Mestre, nesse momento de oração, nós queremos, Senhor, rogar o vosso auxílio para que possas iluminar as nossas mentes, acalmar as nossas emoções, nos trazer, Senhor, as respostas que precisamos para as nossas dúvidas, as nossas inquietações. Tu és o pastor de nossas almas. Mestre, que possamos sentir então, nesse momento, essas suas mãos amorosas, nos guiando, nos mostrando os caminhos mais assertivos para que possamos trilhar. Dai-nos, Senhor, a sabedoria diante de todas as nossas dificuldades. Auxilia-nos, Mestre, em nossos momentos de dores físicas, morais, espirituais. Nos dê o refrigério para as nossas almas. Que Tu possas, Senhor Jesus, continuar cuidando de cada um de nós, nos protegendo, nos envolvendo com as vibrações do Seu amor, da Sua paz e da Sua luz. Graças a Deus. Eu senti Jesus bem pertinho de mim. Espero que vocês também tenham sentido. Nós agora vamos ouvir o Marcos nos trazendo o estudo de hoje. Eu vou passar aqui para ele, que nós estamos compartilhando os fones para que vocês possam nos ouvir melhor. Bom dia, amigos. Que a paz de Deus permaneça em nossos corações. O tema de hoje é bem interessante, conflito. Algum de vocês já vivenciou um grande conflito na sua vida? E esse momento de conflito, ele é bom ou é ruim? Nós vamos ver nessa noite o que Emmanuel nos traz no livro Pão Nosso a respeito do conflito. Porque muitas vezes pensamos que pode ser uma coisa ruim, mas dependendo do ângulo que nós começarmos a observar e a refletir, nós vamos ver que o conflito não é tão ruim assim. Vamos à leitura? É o capítulo 136. Nós temos aqui uma pequena palavra de Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 21. Acho, então, esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. É interessante, né? Quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. E é exatamente em cima desse versículo que o benfeitor Emmanuel ele vai trazer a palavra dele a respeito do conflito. Todos nós que nos candidatamos a sermos discípulos do nosso Mestre Jesus, que estamos estudando, nos esforçando para melhorar, e muitas das vezes nós damos uma escorregada, nós falamos, pensamos e cometemos alguns desatinos que nos deixam muito tristes. Diante de tudo que temos aprendido, é quando nós percebemos que ainda nós não estamos firmes em tudo aquilo que está sendo passado para nós por Jesus, pelos mentores. Mas vamos ver o que Emmanuel nos fala sobre isso. Os discípulos sinceros do Evangelho, à maneira de Paulo de Tarso, encontram grande conflito na própria natureza. Então, nesse primeiro parágrafo, nós percebemos que aquele que realmente quer seguir os passos de Jesus vai sempre
encontrar conflitos na sua natureza íntima. Mas por que ele vai encontrar esse conflito? E Emmanuel continua. Quase sempre são defrontados por enormes dificuldades nos testemunhos. No instante justo, quando lhes cabe revelar a presença do divino companheiro no coração, eis que uma palavra, uma atitude ligeira, os trai diante da própria consciência, indicando-lhes a continuidade das antigas fraquezas. Isso acontece com todos nós, meus irmãos. Acontece comigo, com você. Por que isso acontece? Porque nós vivemos uma dicotomia. Nós estamos estudando e aprendendo o que é certo para a nossa felicidade, a nossa paz. Nós até nos esforçamos para fazer o correto, mas algumas vezes, como nos diz Emmanuel, na hora de dar o nosso testemunho, nós fraquejamos nos nossos costumes antigos. Mas devemos ficar tristes por causa disso? Não. Nós vamos ver um pouco mais à frente que esse conflito é muito importante para o nosso processo de maturidade. Porque se estamos vivenciando o conflito, é porque já entendemos a mensagem de Jesus e estamos nos esforçando para nos modificar. E quando nos pegamos fazendo algo equivocado, a nossa consciência já nos chama atenção. E é por isso que nós entramos em conflito. Então, não precisamos ficar achando que não somos merecedores do amparo de Deus, nem que não estamos preparados para alguma atividade no bem. Muito pelo contrário. É justamente se exercitando no bem que cada vez mais nós vamos nos modificando. Imaginemos, por exemplo, uma jarra que esteja repleta de água suja. Vamos equiparar essa jarra a nós. Então, se nós não fizermos nada, achando que nós não temos condições, não somos merecedores, nós continuaremos com aquela jarra cheia de água suja. Mas no momento que começamos a trabalhar, mesmo diante de todas as nossas dificuldades, fragilidades, de todos os nossos erros, começamos a nos empenhar, como se nós colocássemos essa jarra debaixo de uma água cristalina, que são os ensinamentos de Jesus, a prática deles no nosso dia a dia. E na medida que essa água cristalina vai caindo dentro da jarra, aquela água suja vai saindo, até aquela jarra ficar totalmente só com água limpa. Isso acontece conosco. Nós somos ainda vasos imperfeitos, mas na medida que nos abrimos para que a mensagem do Cristo entre, aos pouquinhos, a mensagem de Jesus vai limpando nós que somos esses vasos imperfeitos. E só uma forma de fazer isso é trabalhando, é se esforçando, é não se achar indigno do amparo de Deus. Porque se somos filhos desse Pai amoroso, nós somos criaturas também divinas. Talvez estejamos em caminhos equivocados, mas na nossa essência nós trazemos o amor, trazemos a bondade. E é através desse esforço, desses conflitos, que nós vamos nos melhorando. E Emmanuel continua. A maioria experimenta sensações de vergonha e dor. Quem de nós nunca sentiu vergonha ou uma dor ou uma tristeza de algum ato, de algum pensamento que sabe que não se condiz mais com a mensagem do Cristo? Isso é muito natural. Atualmente aqui na Terra, em todos nós. Alguns atribuem as quedas à influenciação de espíritos maléficos e geralmente procuram o inimigo no plano exterior, quando deveriam sanar em si mesmo a causa indesejável de sintonia com o mal. Então, alguns irmãos de outras denominações religiosas, falam que o demônio, o diabo, nós espíritas já falamos que somos obsessores, então nós estamos sempre jogando a responsabilidade no outro, quando na verdade ela está dentro de nós. Porque se essas situações chegam até nós, é porque nós atraímos a questão da sintonia. É porque nós damos brechas e abrimos
possibilidades para que esses irmãos se aproximem de nós. Porque eles só vão se aproximar de nós se nós estivermos na mesma sintonia. Então a responsabilidade é nossa também. Nós não podemos jogar ela para fora. Devemos compreender e lutar ainda contra as paixões que nós trazemos dentro de nós. É indubitável que ainda nos achamos em região muito distante daquela em que possamos viver isentos de vibrações adversas. Todavia, é necessário verificar a observação de Paulo em nós próprios. Enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença ou na inquietação da teimosia, não é chamado a análise pura. Entretanto, tão logo desperta para a renovação, converte-se o campo íntimo em zona de batalha. Então, esse parágrafo é muito importante. O que Emmanuel nos diz? Aquele espírito que não está preocupado com nada, que acha que a vida aqui na Terra é um passeio, que não se inquieta com nada, que é teimoso, ele não vai nem ligar se ele fez a coisa certa ou errada. Mas aquele que já despertou, quando faz algo errado, se incomoda. E é aí que entra o conflito, que vai realizar dentro de nós uma zona de batalha. Então, por esse ponto de vista, o conflito ele é importante e útil para nós, porque já é um sinal de evolução, já é um sinal de despertamento. Porque se eu faço algo que me incomoda, é porque eu já despertei que aquele algo não é certo de acordo com os ensinamentos que eu tenho aprendido do que Jesus e os benfeitores espirituais nos deixam. Então, não fique preocupado se você vive em conflitos. Isso é muito natural. Isso é, entre aspas, bom, porque mostra que nós estamos evoluindo. Mostra que nós estamos incomodados com uma situação que, algum tempo atrás, nós nem percebíamos que era uma situação ruim. Então, se hoje você está vivendo algum conflito de identidade, de personalidade, em alguma situação da vida que está te incomodando, embora esse momento vivenciado não seja bom para você, ele é importante porque mostra que, de alguma forma, você já está despertando para as realidades espirituais. Contra a aspiração bruxuleante do bem, no dia que passa, levanta-se a pesada bagagem de sombras acumuladas em nossas almas, desde os séculos transcorridos. Indispensável, portanto, grande serenidade e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. Então, Emmanuel nos recomenda, nos momentos de conflitos que todos nós já vivenciamos, estamos vivendo e ainda iremos vivenciar, que nós mantenhamos a nossa serenidade e a nossa tranquilidade, resistindo àqueles chamados do homem velho, para que nós não percamos as conquistas que nós já adquirimos até hoje. Então, serenidade, tranquilidade, porque esse momento vai passar. É como aquela noite de uma tempestade que muito forte, mas que ao amanhecer está tudo calmo, o ar está renovado. Assim somos nós também. Nós temos as nossas tempestades internas, mas elas vêm para purificar, para arejar, para transformar, para nos trazer novas oportunidades. O Senhor concede-nos a claridade de hoje para esquecermos as trevas de ontem, preparando-nos para o amanhã, no rumo da luz imperecível. Muito lindo, né, meus irmãos? Então, Jesus, ele está sempre ao nosso lado, nos preparando para que nós nos desliguemos do passado, que não vai mudar nada, para que nós possamos vivenciar o presente, mais presente ainda, e dessa forma estarmos projetando para o futuro uma vida melhor. Então, não se preocupe se você está em conflito. O importante é manter a serenidade e resistir para que possamos passar por esse momento compreendendo como sendo uma oportunidade de crescimento e que, se está acontecendo um conflito,
é um sinal de crescimento e de evolução. É um sinal que nós não estamos mais na zona de conforto. Estamos sendo incomodados por algo que está dentro de nós, nos chamando a atenção. Que precisamos mudar, precisamos nos transformar. Então, essa é a mensagem de hoje do nosso querido benfeitor Emmanuel, nos convidando a vivenciar o conflito de uma forma tranquila e natural. Sônia, é contigo. Poxa, comigo, o que eu vou fazer agora, depois que você falou tudo, né? É interessante, né? Eu estava aqui pensando como que a gente se cobra, né? A gente, sei lá, eu não sei, talvez porque nós, na verdade, a gente só quer o bem mesmo, né? O nosso bem, o bem do outro, pelo menos nós que já conseguimos entender um pouquinho, né? Porque, como você falou, Marcos, tem gente que não ainda está num nível de consciência tão lá atrás, né? Que tão instintivo, que não se dá conta, né? Mas quando você já começa a crescer, você já começa... É que nem adolescente, né? Você percebe a pessoa tá com aquele coisa de agradar o outro, né? Já começar aquela coisa do flerte e tal, do namoro. E aí a menina, ou até mesmo o rapazinho, ele não tá nem aí, tá de qualquer jeito, né? Mas aí quando ele já começa a querer se arrumar mais, ele já quer uma outra roupa, já quer um outro tipo de cabelo, enfim. E isso é um cuidado especial, né? É muito interessante isso, mas por que então que a gente fica sendo tão... julga tanto, e por que a gente cobra tanto, né? E não é que não tenha que se melhorar, e para melhorarmos nós precisamos realmente ver onde estão as falhas, né? Corrigir. Mas a gente não... Muitos de nós, eu acho que a grande maioria, não sei, eu falei de nós, não falei nem de vocês, mas o que acontece é que a gente fica preso nas dificuldades, né? E, no entanto, a gente precisa seguir adiante, né? Tem essa frase que você falou. Aliás, todas as frases foram boas, eu não vou nem falar nenhuma, porque eu acho que essa leitura é para terminar o programa e pegar a leitura e a página, né? E ler novamente, deixar que ela entre, porque é tudo muito bom. Mas, enfim, a questão do conflito, que a gente levou muito para o conflito interno, né? Pensar o que eu consigo, o que eu não consigo. Mas, e quando o conflito é externo? E quando envolve a outra pessoa, né? E quando você tem uma opinião, você tem um ponto de vista, e a outra pessoa não tem o mesmo, e aí isso gera um conflito interpessoal, né? Como é que a gente vai resolver isso? Porque, na verdade, as emoções que nós temos são as mesmas, né? Raiva é raiva, medo é medo, alegria é alegria, tristeza é tristeza. Não importa se você tem raiva do outro ou raiva de você, né? Isso vai fazer mal de qualquer forma, né? E aí a gente tem que lembrar que quando nós nos sintonizamos com uma vibração mais inadequada, né? Uma vibração de raiva, uma vibração de, enfim, que gera esse conflito, nós estamos abrindo as portas para que as coisas venham para nós também. E aí você já reparou que quando, às vezes, você está numa discussão, você precisa perceber, né? Todos nós precisamos perceber até que ponto nós queremos mostrar uma opinião, ou mesmo conhecimento, ou fazer com que o outro entenda algo que eu já aprendi, ou que eu acho que é o melhor, ou até que ponto eu estou impondo a esse outro enfim, a minha ideia, né? Porque é assim, quando eu
passo o conhecimento, quando eu passo uma ideia, quando eu passo um carinho, quando eu passo um acolhimento para alguém, eu estou doando alguma coisa que é minha, né? Mas muita gente diz assim, mas por que ele não entende? Por que ele não entende? É tão fácil de entender. O Marcos vem aqui todo sábado, sexta-feira no Reconexão, temos Despertar, temos outros programas, e a pessoa não entende ainda, não aprendeu. Ela deveria aprender, ela tem que aprender. Tem por quê? Né? E aí, eu só quero chamar a atenção na diferença entre falar alguma coisa, passar alguma coisa que a gente já aprendeu para o outro e esperar que ele aprenda também, porque se foi bom para mim, eu quero passar para o outro, não é verdade? Isso é um ponto. O outro ponto é, eu quero que o outro aprenda de qualquer jeito, porque é essa a verdade. Né? E aí eu começo a impor a minha ideia. A diferença é que quando eu dou, quando eu passo, quando eu tenho só a vontade de oferecer aquilo que eu sei, eu estou me doando. E aí isso traz coisas boas, vibrações boas. Né? E isso me faz bem aqui. Mas quando eu quero impor a minha ideia, aí eu já não estou mais me doando, não. Aí eu estou querendo que o outro aceite. E aí, então eu estou puxando dele uma concordância que muitas vezes ele não pode fazer, porque ele não consegue entender da mesma forma que eu. Isso porque eu não estou nem falando que ele pode estar certo e eu estar errada. Então, para a gente, e aí o conflito fica aqui, né? Por que ele não entende? Por que ele não aprende? Por que não adianta? Eu já falei tantas vezes e ele continua assim, continua sofrendo e tal. Então, eu me liguei num sofrimento que não era para eu estar aqui nesse conflito. Eu passo, dou. Mas se eu passo na expectativa de que o outro vai ter que entender o que eu falei, que ele vai ter que fazer do meu jeito, que o meu jeito é o correto, eu não estou doando. Então, toda vez que a gente pensa que está ajudando alguém, tentando impor uma maneira de agir, mesmo que essa maneira tenha vindo de Jesus, porque Jesus não impõe a gente, então a gente também não pode impor. Então, toda vez que eu tento impor a alguém uma ideia, eu estou fazendo o quê? Eu estou sugando dele algo que é a concordância dele comigo. Então, eu estou trazendo para mim. Você entendeu qual é a diferença entre se doar e estar captando o outro, estar buscando do outro, estar querendo o outro? Então, vamos pensar nisso. Eu trouxe isso para a gente pensar. Porque muitas vezes a gente fica assim, eu sou tão boazinha, né? Eu tentei ajudar e fiquei mal. Vamos pensar se não foi por isso. Muitas vezes você tenta ajudar o outro e aí sai pesado, sai ruim. Por que será? Essa é uma das explicações. Você tentou tanto impor a sua ideia que você buscou para você aquela energia, aquela coisa que ele tem lá e que não era para ser, não é seu. Mas você se ligou lá, onde você não deveria, né? Porque a gente não tem que impor nada, né? Imagina, a Yara, por exemplo, é médica, ela vai lá, passa o remédio. Se o paciente não tomar o remédio, o que ela pode fazer? Né? A não ser que ele esteja tão grave que ela vai lá dar uma intravenosa, né? Uma injeção na veia, mas não, se não for o caso, ela prescreve e, isso aí é bom para você, né? Então é isso, meus irmãos. Tá bom? Vamos pensar nisso, porque isso também gera muito conflito. E a gente, às vezes, nem sabe porque está se sentindo mal, porque está se sentindo incomodado, está se sentindo triste, às vezes até frustrado. A frustração é muito da raiva, também que a gente coloca para nós mesmos. Então, vamos pensar um pouquinho nisso. Então, vamos fazer um encontrozinho com o nosso Mestre Jesus para acalmar o nosso coração? Vamos lá? Vamos visualizar um pouquinho esse irmão, esse mestre, esse amigo tão querido que é Jesus, e nos dar a oportunidade de receber todas as bênçãos que Ele nos traz. Quanto mais estamos relaxados, quanto mais relaxamos o nosso corpo,
mais estamos concentrados nessa recepção. Então, se você pode agora, feche os seus olhos para afastar todos os eventos externos que possam lhe chamar a atenção apenas por isso. E se dê de presente um minuto, um momento, alguns instantes. Você pode usar uma técnica de relaxamento. Talvez a mais rápida seja mesmo prestar atenção na respiração e sentir Jesus entrando cada vez que você respira. Cada vez que você inspira, imagine, sinta, perceba que junto com o oxigênio entram todos os recursos que você precisa para ficar saudavelmente bem. É Jesus cuidando de você, trazendo todos os recursos que chegam a todas as suas partes, a todas as suas células. Isso. E ao expirar, sinta o corpo amolengar, sinta o corpo relaxar. E sinta, perceba, deseje que saia tudo aquilo que não lhe serve mais, que se ficasse preso faria mal. Mas deixe sair com gratidão, porque mesmo que tenha feito mal, que tenha lhe causado mal, alguns desafios que você venceu e que te deixou triste, te deixou cansado, você já venceu. E essa emoção apenas queria te proteger, mas ela não tinha o volume correto. Apenas diga: sou grato a você, mas agora está tudo bem e eu comando a minha vida, porque Jesus está comigo, porque Jesus está cuidando de tudo. É apenas isso. É sentir o ar entrando com as energias divinas e o ar saindo, limpando tudo em você. Jesus cuidando. Você pode perceber, sentir, ver Jesus aí contigo. Ou talvez você apenas deseje que Ele esteja. Despreocupe-se. Perceba ou não perceba, Jesus nunca nos deixa só. Precisamos nos abrir e agradecer ao Mestre, a esse irmão tão amado, que espera por nós, que cuida de nós e que espera de nós apenas o esforço, a boa vontade na nossa melhoria, na nossa evolução. Isso. E esse é um processo que acontece individualmente, do seu jeito, do seu modo. Para cada um de nós há um tempo, há um cuidado. Jesus cuida pessoalmente, de acordo com a nossa necessidade. Por isso, enquanto a sua respiração se dá e você vai digerindo toda essa emoção, você vai cuidando de si com Jesus, pode ser que isso não leve um tempo e que você continue durante o sono, durante as preces, durante o trabalho no bem. Lembre-se de agradecer. E se algum conflito surgir, apenas entregue a Jesus. Faça isso agora. Deseje, visualize, de alguma forma, como uma rosa, como um embrulho. Talvez apenas
como uma carta, do seu jeito, do seu modo. Entregue seu conflito a Jesus e diga: a partir de agora, eu vou lhe chamar Divino Jesus Cristo, sempre que eu me sentir só e que eu perceber que o conflito está tomando conta de mim. E assim, combinando com Jesus, você pode receber dele um abraço, um afago, um sorriso, e se trazendo de volta para o seu corpo, prestando atenção no seu corpo, sentindo o lugar onde você está, mexendo seus pés, sua cabeça, seus braços, sorrindo e agradecendo. Jesus, Mestre amado, gratidão por tudo que tenho, por tudo que sou. Que esse bem-estar que sinto agora possa ser passado a cada irmão nesse planeta, a cada um que vive aqui, encarnado e desencarnado. Que todos tenham a mesma sensação de bem-estar que o teu amor nos dá sempre. Que assim seja, Senhor. É muito bom estar com Jesus, não é? Faz uma mudança. Precisamos chamar mais o Mestre, senti-lo perto de nós. Ele sempre está, mas nós precisamos nos abrir para Ele. Não é assim? Então, foi muito bom. Sejam bem-vindos de volta. E eu vou passar para Declair. Olá, amigos. É muito bom estar aqui. Quando eu fui ler o capítulo que o Marcos nos apresentou hoje sobre conflitos, né? Em nenhum momento eu pensei que o conflito seria bom em algum momento, e o Marcos veio e nos explicou de uma forma tão boa. Vou contar só uma historinha, uma coisa pequena minha. Há muito tempo atrás, eu tinha uma pessoa que eu convivia, não diariamente, mas semanalmente, assim, algumas vezes na semana. E toda vez que eu estava com ela, ela não gostava de mim, sabe? Não sei porquê, ela não gostava de mim. E ela fazia coisas que me deixavam em grandes conflitos. Ela falava coisas que me ofendiam muito. E no momento eu não falava nada, eu me calava. Depois eu ia para casa, eu saía de perto dela e ficava naquele conflito. Por que eu não falei isso? Por que eu não falei aquilo? Eu devia ter falado dessa forma, eu devia ter respondido dessa forma. Era um sofrimento, era um conflito muito grande dentro de mim e eu não reagia às atitudes da pessoa. Mas depois, com o tempo, eu entendi que ela falava isso para me deixar mesmo daquela forma, e ela percebia que eu ficava assim. Então, eu comecei a não deixar que isso... foi muito difícil, foi durante muito tempo. Eu fui aprendendo com o tempo, com os estudos da doutrina, não é? Que isso nos ajuda tanto, gente, é tão bom. Que era dela aquele problema, não era meu. Então, eu deixei que ela falava, mas eu não levava aquilo para casa. Ela falava e ficava por ali mesmo, e eu dizia, o problema é dela, não é meu. Se ela não gosta de mim, o problema é dela, né? Não é meu. Então, isso me deixou melhor, me deixou em paz. Aí vem esses amigos queridos todos falar. A Sônia, logo no início, falou, vamos chamar Jesus, né? Aí veio a Jeane com a sua oração, no início ele falou, vamos ser felizes com Jesus. Aí veio o Marcos e falou logo no início, somos discípulos do Mestre. O que mais nós queremos? Chamar Jesus e ele vem ao nosso encontro, não é? Dar as mãos para Jesus. Vamos nos tornar discípulos de Jesus. O que mais nós queremos para sermos felizes, não é?
E eu separei aqui, depois estava fazendo uma pesquisa, descobri uma poesia de Casimiro Cunha, maravilhosa, gente. Então eu vou ler para vocês. Se busca ajustar-se aos estatutos do bem, na condição em que esteja, some os recursos que tem. Se aceita sinceramente a bênção de Deus na fé, se usa a própria cabeça, mantendo o corpo de pé, se guarda a noção de rumo, de tempo, clima e lugar, se consegue defender-se, ver, ouvir e conversar, se pode estudar e ler, anotar e fazer conta, apresentar-se, vestir-se, e sabe como se apronta. Se tem o pão necessário, alguma saúde, asseio, um leito, a bênção de um teto e o trabalho de permeio, se mostra existência útil, se respeita o seu vizinho, se pode amparar alguém nos empeços do caminho, então não pares na queixa. Trabalhe, melhore e avance. Conserve a felicidade, que ela está ao seu alcance. Chame Jesus e ele virá para acalmar seu coração, para estar junto de você, junto de nós, todos nós. Vamos dar as mãos para Jesus. Fiquem na paz. Vamos lá, crianças, vamos conversar hoje mais um pouquinho. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, hoje eu quero falar a respeito de um assunto que todos nós já passamos, todos nós já escutamos, e é até bastante curioso, que é a respeito de: será que friagem causa um resfriado? Vamos pensar numa situação muito comum. Uma pessoa acorda bem cedo, bem cedinho, sai para o trabalho. Ainda mais se ela estiver numa época do ano como nós estamos passando, aqui no Brasil, outono, quase chegando no inverno, cada região tem um clima bem particular, mas nessa época, certamente bem cedinho de manhã, a gente vai notar o quê? Que está mais friozinho, mais geladinho, né? E ainda por cima está ventando nesse dia, então ela recebe um golpezinho de frio gelado no caminho até a condução, ou depois que salta da condução e chega no trabalho. E aí, mais ou menos 2 a 3 dias depois, essa pessoa desenvolve uma dorzinha de garganta, um mal-estar, pode ter uma febre, uns sintomazinhos assim bem característicos, um nariz que está escorrendo. E aí ela descobre que está com um quadro típico de resfriado. E aí ela pensa: será que foi a friagem? Isso já aconteceu com qualquer pessoa que a gente conhece, com muitas pessoas que a gente conhece, com a gente mesmo. Na verdade, o termo friagem, essa palavra tem a ver com frio, tem a ver com mudança brusca de temperatura e com fluxo de ar frio. E nesse caso que eu citei, essa historinha que eu contei, é coincidência. Não existe nenhuma comprovação científica de que a friagem vai causar a patologia, a doença chamada resfriado, e muito menos a doença chamada gripe. Bom, mas todos nós, provavelmente em algum momento, escutamos, e ainda escutamos no passado, mas ainda escutamos agora, tá? Hoje, amanhã, vamos escutar coisas do tipo: cuidado com a friagem, meu filho. Vó sempre fala isso. Outra: não beba gelado, meu filho. Não apanhe sereno.
Não saia nesse frio, minha querida, vai pegar um resfriado. Agasalhe essa criança, minha filha, ela pode ficar gripada. A gente fecha essa janela porque o vento está batendo nas minhas costas. Descalço no chão frio? Nem pensar, bota o chinelo. Nós já escutamos esses termos várias vezes. E tem algumas coisas bem curiosas. Por exemplo, gente, qual é a diferença do vento bater nas costas e na frente? Vai fazer alguma diferença? Se o vento bater de frente, não faz mal nenhum. Mas se bater nas costas, ixi, aí a coisa vai ser séria. Certamente, isso é cultural, são informações que os nossos antepassados, de muito tempo, foram acumulando esses conhecimentos. E muitas vezes, se a gente pensar bem lá para trás, o homem mais primitivo, ele obviamente, ele não tinha os conhecimentos científicos que nós temos, então, quando ele era exposto a um tempo mais frio, e ele notava que naquela época as pessoas ficavam um pouco mais doentes, ele linkou as coisas e achou que era a mudança climática necessariamente que podia fazer com que ele ficasse, sim, resfriado, ou tivesse uma pneumonia, ou qualquer coisa do tipo. E aí nós crescemos, nós somos criados com esses conceitos e ficamos obedientes a essas ordens. Então, hoje eu estava lendo alguns comentários e eu achei muito interessante, porque eu me coloquei nessa situação. Quantas vezes eu fui aquecida demais pela minha mãe, botou chale, botou roupa em cima de mim. Quantas vezes eu bebi Guaraná ou Coca-Cola ou qualquer refrigerante morno no aniversário dos meus coleguinhas, porque alguém da família dele, a mãe, a avó, disse para não dar gelado para a gente. Quantas vezes, quando eu tinha que sair, alguém me encheu de casaco e aquilo me irritava. Quantas vezes me tiraram do play, não deixaram eu brincar no quintal porque estava caindo sereno. Isso certamente aconteceu alguma vez com vocês. E isso era um negócio bem chatinho, né? Porque estava na hora boa da brincadeira, alguém dizia, tá vindo sereno, sai! E aí você tinha que voltar para casa, ficar trancado dentro de casa. Bom, muitas pesquisas já foram feitas, muitas mesmas, tá? E tentando pesquisar qual era a influência real da mudança da temperatura na incidência das gripes e resfriados. E, certamente, até agora, não há comprovação científica de que a mera mudança de temperatura vai fazer com que a gente fique resfriado. E ainda teve uma outra coisa que eu estava lendo, que era muito interessante, dizendo o seguinte, se isso fosse verdade, os noruegueses, os suecos, esse pessoal, os esquimós, coitados, eles iam viver em gripe eterna, né? Ou resfriado eterno. Não, isso não é verdade, não acontece, tá? Na verdade, as gripes, os resfriados, as infecções respiratórias em geral, elas são causadas por germes, por algum agente microbiano. Ele pode ser um vírus, ele pode ser uma bactéria que tem predileção pela mucosa, pela área respiratória, pelo epitélio respiratório. E quando eles atacam essa área e se multiplicam, eles vão levar a pessoa a ter o nariz escorrendo, a pessoa vai ter tosse, pode ter falta de ar, pode ter chiado no peito. Então, é importante que haja um agente etiológico, isto é, que tenha um agente microbiano. Muitas vezes as pessoas se confundem quando elas são hipersensíveis, tá? E aí vem as pessoas muito alérgicas, as pessoas são muito sensíveis, e aí sim, elas por serem hipersensíveis, elas se entrarem em um ambiente com mofo, elas vão ter esses sintomas bem característicos, bem parecidos com resfriado. Ou então, se elas entrarem em um ambiente muito frio, ou se elas tiverem contato com uma mudança climática muito grande, elas vão ter sintomas respiratórios alérgicos e que se parecem com resfriado ou com a gripe.
essa diferenciação é muito importante de ser feita, tá? O médico, inclusive, deve ter muita, mas muita atenção na anamnese, na história do paciente, porque o tratamento, muitas vezes, é completamente diferente. A maior incidência das infecções respiratórias nos meses de outono e inverno é explicada mas de uma forma muito simples. Nessas épocas, a tendência das pessoas é se aglomerarem, é ficarem em lugares mais fechados, com as portas fechadas, com as janelas fechadas, para se proteger do frio. E, por causa disso, o ambiente não é bem ventilado, a proximidade das pessoas facilita o quê? Que seja feita uma maior transmissão de vírus ou de bactérias uma para outra, tá? Há uma exceção, tá? E aí a gente deve sempre alertar isso, que é em relação ao ar-condicionado. Realmente, o uso indiscriminado, de forma não muito inteligente, do ar-condicionado faz com que as pessoas possam desenvolver algumas doenças respiratórias, sim, tá? O ar-condicionado, conhecidamente, é um equipamento que ele baixa a temperatura do ambiente, mas também desidrata o ar e resseca muito aquele muco que nós temos que nos protege. Então, isso faz com que a gente tenha até mesmo uma alteração nos nossos anticorpos e a gente não tem uma proteção muito boa. Então, pessoas que trabalham em ambientes o tempo todo refrigerado, e muito preocupante é quando esse sistema de ar-condicionado não sofre uma boa higiene, não é cuidado da maneira que tem que ser cuidada. Existem empresas e técnicas especializadas para limpar os ambientes com ar-condicionado, mas nem sempre isso acontece. Então, sim, aquele ar artificial do ar-condicionado pode levar a gente a ter um quadro respiratório, sim, tá? Bom, eu espero que eu tenha sido útil, que eu tenha podido passar para vocês esse conhecimento, para que a gente não fique chamando as alterações que acontecem no nosso corpo nessa época tudo de resfriado, tudo de gripe. Não vai fazer nada de bem para a gente, né? E eu espero também que a gente faça com as pessoas que a gente ama, a gente não seja tão chatinho, agasalhando, enchendo de pano, enchendo de coisa, trancando tudo. Aqui em casa, por exemplo, existe, às vezes, um certo conflito comigo. Eu sou um pouquinho calorenta e eu pego no pé da minha mãe, às vezes, porque começou a mudar um pouquinho o tempo, ela quer trancar tudo, e eu falo, não faz isso comigo, não, vou morrer de calor, eu não gosto de nada abafado. Um beijo para todos vocês. Duas Yaras, uma Yara com frio, uma Yara com calor. Mas aí não tem nada a ver com resfriado, tem a ver com frio e com calor, né? Aí, Romeu. Você, Luiz, muito friorento? O Romeu diz que é friorento. Eu sou friorento. Eu sofro aqui porque no meu trabalho, aquele ar-condicionado central, meu Deus do céu, que é para o prédio inteiro, aí eu fico ali naquele dia todo, minha garganta já começa, eu saio para almoçar, aí aqui no Rio de Janeiro, né, temperatura altíssima, né, nunca condiz a temperatura do que está no termômetro da sensação que a gente está sentindo, né? É sempre mais, né? Então, eu sempre tenho essas questões, o tempo esfriou e o frio lá no prédio é sempre o mesmo, aí vira e mexe, eu tô com a garganta sempre sentindo alguma coisa. Eu sempre, quando eu vou na minha médica, né, já é minha médica há muitos anos, né, que é a médica que cuida de mim na questão do transplante, desde 98, então eu sempre reclamo da garganta. Ela fala, isso não é nada, não tem nem secreção na sua garganta. Mas eu fico com incômodo, é verdade. E essa questão que a Yara falou, nossa, quem nunca, né? Põe o casaquinho, né, o coceiro de ródio, mãe, quem nunca passou por isso, né? Hoje,
muito o Marcos nos trouxe aqui a questão que realmente, né, quando a gente começa a estudar a doutrina dos espíritos, quando a gente começa, né, a fazer a nossa mudança, quando a gente começa e vem, né, os questionamentos é muito grande, né, Marcos? Mas para a gente, então, né, Marcos, que às vezes temos que falar sobre algum assunto, aí que aí a questão, né, da gente estar ali sabendo que tem que falar do assunto, mas nem sempre a gente ainda está na nossa luta pessoal, que todos nós estamos na nossa caminhada, no nosso melhoramento, no nosso aprimoramento, e muitas vezes, né, eu me lembro da minha adolescência, né? Até lembro aqui da adolescência, passava o dia inteiro jogando futebol, né? Então, era de domingo a domingo, praticamente, se deixasse, era de 10 da manhã até 10 da noite, não ia nem almoçar, nem lanchar, nem fazer nada. Né? Ficava o dia inteiro jogando futebol, e sempre naquela disputa, aquela coisa toda, era um ambiente que era muito palavrão. E eu me lembro que assim que eu comecei a falar, a estudar e tentar me evangelizar, uma luta grande foi para poder extinguir e não falar mais nenhum palavrão. Tanto é que hoje eu consigo conversar e já tem algum tempo, graças a Deus, eu não falo mais nenhuma palavrão. Você sabe quando você não fala mais, é quando você dá aquela topadinha, que dá aquela dorzinha, que você pega aquele dedo mindinho e você não solta o palavrão, que você fala, ai meu Deus, meu pezinho. Dói até mais, né? Que diz que dá quando a pessoa xinga, sai aquela, né, aquele alívio, não sei, mas eu não falo mais, graças a Deus. Mas os nossos conflitos internos são muito grandes. Né? Eu me lembro que eu não tive qualquer coisa que eu fizesse de errado, sempre eu era pego, ou sempre acontecia alguma coisa que, então eu sempre tive que tentar ao máximo da minha vida, levar a vida sempre, tentando fazer sempre o melhor. E depois, então, na doutrina dos espíritos, quando a gente abre o evangelho à noite, depois daquele dia, da gente refletir, que a gente abre o evangelho à noite, cai sempre na parte para nos chamar a atenção, para dar os puxões de orelha, para chamar a gente. Né? Então, é o bom combate, né? É o combate conosco mesmo, né? Da gente ir tentando cada vez mais. Né? E quando a gente entra na estrada do bem, logicamente, né, tem a questão nossa mesmo, nosso conflito interno, porque a gente já estava acomodado com certos tipos de atitude, estávamos acomodados com certos tipos de coisa, e sempre mudar, alterar é muito difícil. Né? É difícil, mas não é impossível. Eu sempre gosto de falar que a gente tem que trocar. Isso é impossível, isso é difícil, isso é possível. Uma primeira coisa que a gente tem que começar é isso. Isso é possível. Nunca mais falar, isso é impossível, isso é difícil. Não, isso é possível. A gente sempre tem que fazer essa trocazinha para a gente poder ir falando conosco mesmo, né, e interiorizando que a gente tem a possibilidade de mudar, que a gente consegue. Né? A síndrome de Gabriela não existe, eu nasci assim, eu vou ficar sempre assim. A gente sabe, principalmente nós que estamos estudando, a gente sabe que isso não é verdade. Até a natureza se modifica, até os animais se evoluem, tudo vai evoluindo, e a frase é evolução, é a nossa melhora, é o nosso desenvolvimento moral e intelectual. Né? Tem uma historinha que o nome é Jogada de Marketing. Né? Tinha uma loja num centro comercial, um centro muito movimentado, mas tudo era muito limpo, os preços eram adequados, eram produtos interessantes, o atendimento era muito bom, muito educado, mas no final do dia só entravam 5 ou 6 pessoas na loja. E o dono, preocupado com da baixa de nunca ter poucos clientes, né? Chamou uma sobrinha que tinha se formado em marketing para poder ajudá-lo. E ela foi na loja, observou, falou que realmente a sua loja tem produtos muito interessantes, dentro dos preços acessíveis, pessoas, tudo muito limpo, tudo muito organizado, mas eu, se eu fosse o senhor, mudaria o nome. Ele mudar o nome, mas mudar o nome vai resolver isso? Porque a loja se chamava Bazar dos Sonhos. Ela pediu para ele mudar para os 7 sinos da felicidade. E ele,
achou aquela ideia meia, né, estapafúrdia, mas aceitou lá, como a sobrinha era muito inteligente e criativa, e trocou para 7 sinos da felicidade. Mas ela fez uma advertência. Mas na porta, em vez de você colocar 7, coloque 6 sinos. E assim foi. No final de uma semana, a loja tinha vendido bastante, porque cada pessoa que passava pelo centro comercial, quando lia lá 7 sinos da felicidade, viam 6, a pessoa entrava na loja para corrigir. E chegando lá, se encantava com a loja, com os produtos, e ele foi chamar, né, a sobrinha para agradecer ela pela ajuda, pela melhora no movimento com a troca do nome. Ela falou assim, mas como é que você sabia que a loja com essa mudança de nome, fazendo isso, ia encher? Ela falou, simples, Chico. As pessoas sempre querem corrigir as outras, né? Isso também é parte de um conflito que a gente vive, né? Porque a gente vê as notícias na TV, a gente vê, né, as redes sociais, a gente vê as pessoas conversando, e a gente sempre tem aquela questão da nossa opinião, né? Da gente querer, como falou da Soninha, né, de muitas vezes querer impor a opinião, querer achar o que a gente pensa é o certo, né? Então, e isso é um exercício que a gente também tem que passar a entender o outro, a compreender o outro, né? A ver que o outro, ele pensa de forma diferente, ele age de forma diferente, né? A vida nós temos várias maneiras de viver, de fazer alguma coisa, né? Se a gente for numa casa, as pessoas vão tomar um café da manhã de uma certa maneira e outras vão ser, dependendo da região do país, vai ser uma outra forma totalmente diferente. São várias formas de fazer a mesma coisa. E muitas vezes a gente fica arraigado somente ao nosso estilo, achando que o que a gente pensa é o único, e não. Então a gente tem que abrir a nossa visão, abrir o nosso plano e ver, entender e aceitar, né? Porque isso vai trazer também menos conflitos para nós, né? E a gente vai conseguir levar a vida de uma forma mais simples e com menos conflito, né? Porque já basta os nossos conflitos pessoais, que esses vão ter, né? E a gente ainda ter outros conflitos por várias outras questões que muitas vezes a gente não sabe o ponto correto, a gente não sabe toda a história, e muitas vezes a gente quer, como se nós tivéssemos uma forma mágica de tudo que, como a gente vê a vida, fosse a forma correta. Não, né? A gente ainda temos que estudar muito, temos que evoluir muito, temos muito ainda que fazer. Não, queridos amigos? Eu perguntar para a Soninha, quando o esposo chega assim no final e fala assim, dá sempre a última frase, fala assim, sim, vem, isso para mim. Pergunta para a Jeane, que ela está ali ao vivo. Aqui em casa é assim, a última palavra é minha. Sim, meu amor. É isso aí, gente, é muito bom. Conviver é muito bom, né? A gente aprende muito, mas dói. Meu pai dizia aquela frase antiga, né, de nordestino: rapadura é doce, mas não é mole. Então, a vida é assim, a vida é doce, mas a gente tem que ir se melhorando, né? E a rapadura mesmo ali, quando você não consegue morder, não tem dente, chupa, né? Assim, isso aí. Bom, gente, foi muito bom estar aqui com vocês, muito bom estar com todos vocês. Vamos conversar bastante ainda, né? E eu vou deixar, em nome de todos da nossa equipe, inclusive do Diego, um grande beijo no coração e uma excelente semana. Que o amor nos una e a luz nos proteja.